Bom, primeiro que eu sou funcionário público. Eu sou servidor público da USP, eu dou aula lá. E eu já recebo para dar aula. Tem um monte de professor que dá aula lá, mas que escreve livro e faz palestra, normal. Então, pô. Mas é que eu fiquei um tempo... Ganhar dinheiro não é errado, Haddad. Não, rapaz, se eu te contar que eu já trabalhei 18 anos no balcão da 25 de março, 18 anos. Mas você não ganhava dinheiro por lá? 25 de março? Muito mais do que na USP. Sério? Que isso, cara? Eu não sei, mano. O que você fazia? Você conhece a 25 de março? Conheço, já ia lá com meu pai comprar peça. Eu tinha uma loja com meu pai. Entendi, que de tecido. Ah, que foda. Tu vendia roupa ou só tecido pra manufatura? Tecido pra ser manufaturado. Entendi, que massa. Pô, lá por atacado, né? Lá é uma escola, né? 25 de março, né? Porque eu sempre falo que é o meu mais importante diploma. Eu tenho 3 da USP, mas o da 25 de março eu acho o mais importante dos 4. Lá que você aprende como que é a rua mesmo, né? Pô, lá você aprende o que é o Brasil, cara, porque você recebe gente do Brasil inteiro. Eu já tive construtora, eu já tive consultoria. Antes de entrar na política, tabela da FIP, sabe? A tabela da FIP foi eu que fiz. Sério? Caralho! Eu fiz uma consultoria para seguradoras e criei aquela tabela para você poder contratar o seguro com base nela. Caraca, que foda, cara. Que maneiro. Não fazia a menor ideia disso. Também. Eu comecei vendendo pipa na feira, lá perto de casa. Comecei com cedo. Então você era empreendedor, né? Desde o começo. Mas eu não tenho nada... Meu pai foi comerciante a vida inteira no Brasil, né? No Líbano ele era lavrador, mas aqui ele foi comerciante a vida inteira. Minha família é do interior de São Paulo. Meu pai veio para a capital, mas alguns irmãos ficaram no interior. São fazendeiros, são lojistas, são empreendedores. Engraçado, né, você falar isso, porque muitas pessoas veem o PT como o cara anti-negócio, né? Como anti-capital, anti-comercial. Cara, o cara que mais promoveu o capitalismo nesse país foi o Lula, cara. Desculpa. Então, isso é uma parada que eu costumo Só que o que ele fez de diferente foi que ele falou, vocês vão ganhar, mas vão dividir. Essa é a diferença. Cara, o Lula é isso. O Lula falou, vocês vão ganhar, mas dessa vez vocês vão ter que dividir porque eu sou presidente. Porque eles nunca dividiram. Nunca dividiram. Na época do regime militar, o Brasil cresceu pra caramba, cara. Depois do golpe. Sim. Cresceu, teve fase de crescimento. Pergunta se dividiu. Pergunta se educou. Pergunta se deu uma bolsa para um pobre estudando numa universidade. Não. Era tudo para meia dúzia, para um terço, né? A diferença do Lula não é que ele combateu o capitalismo. A diferença do Lula é que ele tentou civilizar o mínimo do capitalismo e falou, vocês vão ganhar, mas a minha gente aqui também vai. E não é só Bolsa Família, é universidade, é bolsa de estudo, é escola técnica, é cisterna, é transposição do São Francisco, é luz para todos, é crédito subsidiado. Onde foi que o PT se perdeu, cara? Cara, eu acho ali... Foi uma conjunção de fatores, né? Eu acho que o Brasil se perdeu. Eu responderia a pergunta assim, onde é que o Brasil se perdeu? O que aconteceu? Teve alguns erros de política econômica durante o primeiro mandato da Dilma? Teve. Eu já escrevi sobre isso, já comprei briga com petista. Ah, sério? Rola umas brigas assim? Eu falei, você tem que... Isso não é uma crítica destrutiva, é o seguinte, tais decisões foram erradas. Qual é o problema de eu dizer que um governo do PT... É que você não pode criticar, né, o PT. Não, você tem que fazer balanço das coisas. Agora, cometeu alguns erros de política econômica? Sim. Sim. Mas depois que ela foi reeleita e que ela foi tentar corrigir, começou uma sabotagem do Eduardo Cunha com o Aécio Neves. Começou uma sabotagem. Ao invés de tomar as medidas para corrigir, tomaram medidas para agravar. A chamada pauta bomba. Era assim que a imprensa chamava. Sim, eu lembro. Pauta bomba. Mas por que eles tinham apoio do Congresso? Para pautar e passar essas paradas? Então, aí tem várias teses, né? A que me parece a mais razoável é o seguinte. Se deixassem ela corrigir os erros que ela cometeu, que não eram uma enormidade, sabe? Na minha opinião. Tá ok. Tá? Cometeu erros, esses erros trouxeram problemas, mas eram corrigíveis. Era possível corrigir. Como o Fernando Henrique cometeu erros, foi reeleito, deu aquela bafafá todo com o dólar e tal. E você pode falar isso de qualquer presidente, até do Bolsonaro. Exato. Então, ela tinha um mandato para corrigir. Ela tinha 4 anos para corrigir. E eu acho que o MDB e o PSDB,
viram ali uma oportunidade de decidir a parada. Sabe? Falar, se deixar, de saco cheio. se deixar 4 anos, o PT pode corrigir e em 18 vai estar o Lula aí, o Lula vai estar, entre aspas, disponível, ele volta pro poder. Então eu acho que eles ali deram um bote. Mas você tá, sabe? ok. Viram a oportunidade de dar um bote. Mas você não pode jogar tudo no colo dos caras, tá ligado? Porque... Eu acabei de falar que houve erros de política econômica. Eu sei. O que eu acho... Mas não foi só os erros de política econômica, na minha visão. Erros até de comunicação. Tipo, bom. A Dilma... Claro, não. Desculpa, PTzada que tá... Mas a Dilma era muito ruim falando, sabe? Ela não passava a credibilidade de um líder sério. E pelas histórias que a gente ouvia, ela tinha dificuldade até de liderança mesmo, de lidar com o dia a dia, com as pessoas ali, né? E outra, tem uma parada que o PT, que você não pode negar isso, eu pode, se quiser, na verdade, mas eu acho que pra mim é inegável que tem um problema do PT que vai além da Dilma como presidente e dos erros econômicos cometidos durante a presidência. Vai de um erro de estrutura de poder, de estrutura de partido, do que o partido representa. Qual que é? Você falou que tem um projeto, que tem que ter um projeto. E eu acho que foi exatamente ali que o PT se perdeu, na minha visão. Que o projeto de país que o PT tinha se confundiu. Porque ele esqueceu de perguntar se o país queria esse projeto, entendeu? Cara, eu acho que queria. Porque o Lula saiu de lá com 87% de aprovação pelo Ibope e 83% pelo Datafolha. E é quando os caras falam da situação macroeconômica daquela época, que o Brasil estava exportando como um boom absurdo, era dinheiro entrando pra caralho. O Brasil foi considerado o país mais bem-sucedido no enfrentamento da crise financeira de 2008. Isso não sou eu que estou dizendo, é The Economist. O Lula foi aplaudido em 2010, quando deixou a presidência, como um cara que enfrentou a crise de 2008 da maneira mais assombrosa possível. Desculpa ser chatão, mas aqueles caras... Tem um argumento que o que o Lula fez foi o seguinte: ele aumentou, expandiu o crédito absurdamente. Sim. Então ele fez com que a disponibilidade... Não foi absurdamente, expandiu o crédito, mas não, absurdamente. Bom, o argumento que usa é que é absurdamente, porque é nocivo, a ponto que você cria um endividamento muito grande da população. O Brasil e depois ele não consegue pagar. É dos países que menos utiliza o crédito como alavanca, até porque os bancos são tão concentrados que a taxa de juro aqui pro tomador é um absurdo. Mas mesmo agora que a taxa de juro do governo está baixa, vai num banco pedir empréstimo para você ver quanto você vai pagar. Mas eu lembro da época do PT, do Lula, que era pessoas conseguindo empréstimo para carro, empréstimo para casa, empréstimo para móvel, muito mais fácil do que hoje em dia. Compara com qualquer país desenvolvido. E eu vejo essas pessoas hoje e elas estão passando mal financeiramente, porque elas contraíram muita dívida e hoje não tem dinheiro para pagar. Compara com qualquer país desenvolvido. O que alavanca o capitalismo é crédito. É produção, na minha visão. Mas e o que alavanca a produção? Novas ideias, investimento. E sem crédito? Meu amigo, sem crédito não se vai até a esquina no capitalismo. Mas o crédito é o combustível. Antes, para você pôr combustível, você tem que ter uma máquina. A máquina é muito mais importante do que o combustível. Não adianta você pôr crédito numa máquina que bebe combustível pra caralho. O que você vai fazer? Você vai estar colocando crédito numa máquina furada que no futuro não vai dar lucro. Mas e primeiro, aí você está investindo numa coisa separar. Errada. Não é o crédito que move a economia. Vamos falar de dois tipos de crédito. Tem o crédito para o consumidor e tem o crédito para o produtor. São duas coisas completamente diferentes. Mas igualmente importantes. Igualmente importantes. Ou seja, se o cara se o cara, por exemplo, consegue organizar a vida dele e faz caber a prestação dentro da renda dele, ele toca a vida com crédito. É ótimo para a economia, é isso? Mas não é isso que acontece com o brasileiro, dada a nossa inteligência financeira, que é baixíssima. Cara, você não tinha um problema grave. Você veio a ter problema depois que a crise se instalou. 50% das famílias estão endividadas hoje. Agora, mas não estavam. Não estavam. Eu não estou negando coisas que você está falando, até porque a gente não precisa concordar em tudo. Claro. Né? E a gente também dá pesos específicos diferentes para os problemas que a gente reconhece. Mesmo quando você fala, não, tinha um problema de comunicação, mas qual é o peso disso na tragédia que aconteceu? O que eu acho, e isso não sou eu que estou dizendo, até o presidente do PSDB veio a público em 2018 reconhecer. Nós erramos, PSDB falando, nós erramos... Para mim é uma merda também, mas tudo bem. Não, nós erramos de fazer o impeachment, nós erramos de entrar no governo Temer, nós erramos de contestar o resultado eleitoral. Eles disseram isso. Ou seja, cara, a pior coisa para a democracia, que você fala, a democracia tem 1 milhão de problemas. Tem.
Mas, de novo, vai fazer o quê? Vai fazer uma ditadura? Não. Então, não tá em pauta isso. Certo? Por mais que o Bolsonaro queira dar golpe, o caramba, eu não acho que o brasileiro vai aceitar as provocações dele. Também não acho. Tá certo? Nós vamos lutar pela liberdade. Pô, liberdade é um negócio muito importante, cara. O fato da gente poder estar aqui e você poder falar qualquer coisa, poder falar qualquer coisa, e o cara que tá ouvindo poder Pensar formar o qualquer juízo coisa e dele, falar pensar qualquer coisa. Pô, essa é a graça toda. Mas não é bem verdade isso no Brasil, né? Não, mas é cada vez mais. 10 anos atrás você não estaria aqui com esse programa, entendeu? Com certeza. Então, na ditadura você não estaria aqui falando o que você está falando, você já estaria preso, cara. Com certeza. Estão tentando, você sabia, né? É sério, não tô brincando não, tô sendo investigado pela DENARC. Pelo quê? Porque eu fumo tabaco orgânico ao vivo. Pois é. Entendeu? Mas por isso que eu falo, a gente não chegou numa liberdade de expressão que a gente gostaria ainda. Não chegou, não vive nesse país. mas você já estaria preso em outra... Não, tá melhor do que a Arábia Saudita, com certeza. Tá melhor que a ditadura brasileira, com certeza. De muitos anos atrás, sim. Não é tanto assim. Para um país é pouca coisa. Não, 85 acabou. Eu sei, mas tipo... É pouca coisa. Mas o Brasil comparado ao mundo, né? É que a gente tá num mundo globalizado agora. Nós estamos menos do que nós deveríamos. Não tem como se comparar com a gente passado. Nós não temos inserção hoje. Cara, nós brigamos com todo mundo. Em 2 anos, nós conseguimos criar um salseiro no mundo. Você deve conhecer alguém que está fora do Brasil. Da sua confiança. Liga para esse cara, ou manda um zap para ele, para não gastar ter urbano, e fala para ele assim, como é que tá a imagem do Brasil aí? Não me pergunte em que país ele tá. Em qualquer país do mundo, um cara da sua confiança, se você ligar para ele agora, que eu vivo, o cara vai falar, isso aqui tá uma merda. A imagem do Brasil tá... Tá os caras que estão doentes. Cara, tá uma loucura isso aqui. Os caras que estão destruindo a Amazônia. Não, mas não é tudo, cara. A OMS acha que o Brasil é o pior exemplo. Aí, pra onde você perguntar? Não, o brasileiro também acha. Quer dizer, então, 70% do brasileiro acha. Então, cara, tem alguma coisa errada. Quando eu falo pra você de projeto, você tava falando com razão. Todo governante busca estabilidade. Porra. Claro. Fazer o quê? Quem botou os deputados ali não foi ele. Elegeram, né? Aqueles caras. Todo mundo que tem ali tem voto. Então alguém pôs lá. Você tem que batalhar pela sua governabilidade. Pô, mas qual é o teu projeto? O que o Brasil vai ser ao final desses 4 anos? O que nós aprendemos? O que nós melhoramos como sociedade? O que nós nos aperfeiçoamos como seres humanos? O que a gente... Sabe? Porque até na dor se aprende. Não é verdade. Teve azar de pegar a pandemia. Teve cara que pegou a pandemia e dobrou a popularidade. Aquela menina, falo menina no sentido positivo, da Nova Zelândia lá, tava arriscada não se reeleger, cresceu com a crise. Porque lá foi realmente... Eles lidaram muito bem com a crise, né? Ninguém morreu. Então, não é verdade que numa crise um povo não possa aprender com o sofrimento, mas pode aprender também. Mesmo jeito que numa crise conjugal, numa crise familiar, numa crise dos negócios, você pode sair mais forte dela. A pergunta é, o que nós vamos aprender? Nós vamos sair melhor do que entramos? A minha impressão é de que não. Esse é o Mas esse projeto que tu diz que é fundamental, e eu concordo, eu acho que independente de eu concordar ou não com o projeto em si, eu acho que se o cara que tá ali, ele acredita de verdade no projeto dele, eu respeito. Sim. Sabe? Então vamos lá. Tu sente que esse projeto, que o Bolsonaro nunca teve um projeto, na tua opinião, ou esse projeto foi... sucumbido? Se fudeu o projeto por causa que veio a pandemia e começou a ter que lidar com isso? Eu acho que não tem a ver com a pandemia. Eu acho que a pandemia só... Bom, é inegável que um ambiente de pandemia é mais difícil para o governante, né? É mais difícil de governar, mas de novo, não é fato que você sucumba a uma dificuldade. Do mesmo jeito que numa guerra tem governantes que crescem, o Churchill não teria o nome que tem se não fosse aquela circunstância. Uhum. Você fala, mas precisou de uma guerra? Não é que precisou de uma guerra, não foi ele que criou a guerra. É que na guerra o cara teve uma postura... Na guerra você tem que ter líderes fortes, né? Porque então, senão você morre. É isso, cara. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte... A pandemia também, né? Em qualquer circunstância, sobretudo quando é uma crise que você não produziu,
sabe? É a chance que você tem de crescer em reputação junto à opinião pública. Sim. Você fala, ó, você vai para uma TV e fala, é sério, é grave, eu vou fazer tais coisas. De repente ele poderia ter angariado voto, apoio, até de quem não votou nele. Com certeza. Fala, pô, eu achava esse cara uma Babacão. porcaria, um idiota, né? Mas comprou os vacinas na hora certa, todo mundo olha vacinado só, agora. Veio a crise e ele mostrou que tem fibra. Tem seriedade, tem fibra. Né? E a gente viu muitas mulheres e homens no mundo que mostraram capacidade de enfrentar com fibra, com determinação. Pô, isso passa uma segurança e até uma simpatia de quem não votou em você. Você fala, pô, o cara é sério, pô. Eu não votei nele, mas olha aí, ele tá cuidando das pessoas, ele tá olhando pela comunidade, ele tá fazendo a parte dele. Qual é o ganho que nós vamos ter? Eu não vejo isso, cara. Eu falo isso assim. É óbvio que eu torço pro Bolsonaro perder a eleição. Agora, eu preferia não estar torcendo como eu estou. Eu preferia estar querendo disputar projeto com ele e não lamentando todo dia abrir o jornal e ver as maiores barbaridades acontecendo. Mas aí você